Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo ao Estúdio Câmara no Ar, aqui pela TV Câmara Campinas. Hoje já é quinta-feira, dia 28 de agosto, e hoje a gente aborda um tema que faz parte da nossa rotina, mesmo quando a gente nem percebe. Vamos falar sobre os algoritmos. Eles estão por trás do que aparece no seu celular, nas redes sociais, nas propagandas que você vê e até nas notícias que você consome. Mas afinal, o que são os algoritmos? Como eles funcionam e como impactam nossas emoções e hábitos? E é sobre isso que a gente conversa hoje. E você pode mandar aí a sua mensagem para a gente através do nosso WhatsApp. Eu quero saber se você conhece os algoritmos, quero saber se você se sente perseguido, né, na internet. Às vezes você pensa ou fala alguma coisa e de repente está lá na palma da sua mão o anúncio daquilo que você pensou. Um exemplo, você pensou ou falou que quer comprar um carro. E aí, de repente, sem, do nada aparece na sua mão lá, né, na sua tela, o anúncio de um carro. Poxa vida, estou sendo perseguido? Manda sua mensagem pra gente. Como é que você se sente referente a essa, entre aspas, perseguição? Porque aqui nós temos especialistas que vão responder você e também vão conversar com a gente sobre os algoritmos e como isso pode afetar aí a nossa saúde mental, se afeta ou não. Combinado? Agora vamos a algumas informações. Olha só, na noite de ontem foi realizada a 49ª reunião ordinária. Os vereadores de Campinas aprovaram em primeira discussão o projeto de lei do Executivo que altera a Lei 3.929 de 2010 e uma lei, a Lei Complementar 118 de 2015, referente à reestruturação de planos de cargos, carreiras e vencimentos e a organização administrativa da Fundação José Pedro de Oliveira, responsável pela administração da Mata Santa Genebra. A mensagem enviada pela Prefeitura destaca que o objetivo é valorizar setores essenciais, como a Brigada de Incêndio e o setor de compras e também licitação, além de fortalecer a estrutura da Fundação. O texto prevê adequações no regime remuneratório, incluindo ajustes nos adicionais da insalubridade e periculosidade e também a criação de um novo cargo de contador. Dos 6 projetos incluídos na pauta ontem, 5 foram aprovados e 1 recebeu pedido de vista. As informações da reunião de ontem você confere hoje no Câmara Notícia. Bom, vamos lá, mais uma informação chegando. A Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara de Campinas realiza hoje, a partir das 2 da tarde, uma audiência pública para discutir o projeto de lei do Executivo que propõe a transformação de 20 cargos públicos efetivos de engenheiro em engenheiro de segurança do trabalho. Segundo a Prefeitura, essa medida busca adequar a legislação municipal à Lei Federal 7.410 de 1985, que regulamenta a especialização em engenharia de segurança no trabalho e o exercício da profissão de técnico de segurança do trabalho. De acordo com a proposta, os engenheiros já atuantes na área da saúde e segurança do trabalho serão automaticamente readequados, reenquadrados, sem alteração salarial ou de requisitos de ingresso, tá? Já os novos cargos deverão ser preenchidos por concurso público. A audiência pública, gente, é no plenário da Câmara, entrada pela Roberto Mange, né, Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, bairro Ponte Preta. Você pode participar presencialmente ou acompanhar na transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas ou pelo YouTube da TV Câmara Campinas. Vamos lá, tem mais uma informação que a gente precisa repassar para você. Ontem nós falávamos sobre esta lei e hoje nós já temos aí uma informação atualizada. O plenário do Senado Federal aprovou ontem à noite, em votação simbólica, o projeto de lei 2628 de 2022, que estabelece regras para a proteção e prevenção de crimes contra crianças e adolescentes em ambientes digitais. É o chamado PL contra a adultização de crianças. O texto já havia passado pela Câmara dos Deputados na semana passada e agora ele segue para a sanção presidencial. Previsão do tempo para hoje, quinta-feira, dia 28. Vamos lá, o sol aparece entre nuvens, pode ocorrer chuva fraca a moderada a partir da tarde aqui na nossa região. As instabilidades são provocadas pela variação dos ventos em níveis elevados da atmosfera, tá bom? Mínima 16, máxima 29 graus. Olha aí, vai fazer calor de novo aqui em Campinas. Essa é a nossa previsão do tempo, gente. E agora sim, depois de informação, de previsão do tempo, de lembrar você de participar com a gente, nós vamos falar sobre os algoritmos, né? Manipulação, discriminação, desinformação. Como é que se faz um algoritmo? O que é preciso para desenvolver isso?
como é que os algoritmos influenciam o nosso comportamento, como eles impactam a nossa vida cotidiana. Bom, para falar sobre o assunto, a gente já recebe aqui no estúdio, quero dar as boas-vindas, né? Vamos de um por um. Hoje está diferente o negócio aqui, são 3 convidados. Ana Paula Agnello, seja muito bem-vinda, psicóloga com especialização em psicanálise. Bom dia. Bom dia, Rúbia. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Maravilhosa! Com a gente também nós temos a Ruth Passos, ela é psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Rúbia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje falando desse assunto que é tão importante e tão atual, né? Muito bem, e agora a gente apresenta, né, ele que sabe tudo sobre algoritmo, vai explicar pra gente o que é isso, por que esse negócio nos persegue, é o Anderson Palma, especialista em tecnologia, sistemas de informação e mais um monte de coisa, um currículo vasto, que se a gente for ficar falando aqui, vamos ficar o programa inteiro para falar. Seja bem-vindo, Anderson, bom dia. Muito bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Bom, gente, pessoal aí de casa, vamos contextualizar, tá, o nosso programa de hoje. Eu vou contar uma historinha para vocês, para que vocês possam entrar na nossa energia, na nossa vibe. Vamos lá, peço que vocês prestem muita atenção, tá? O nosso personagem fictício é o João. O João, ele acorda, diz bom dia para Alexa, sua assistente digital responsável por despertá-lo. Em seguida, ele atualiza a previsão do tempo com a Alexa, ela lista notícias do dia para o João. No café da manhã, o João recebe mensagens no celular, dá uma olhada e depois ele vai para as redes sociais que vão mostrar para ele desde análises políticas, né, com as quais ele concorda, até memes que vão fazer o João sorrir. Aí o João, todo pronto, sai para trabalhar. Ele liga o aplicativo do GPS, o que vai ajudar ele a desviar do trânsito. Ao longo do trajeto, o João escuta músicas escolhidas onde? Spotify. No fim da tarde, o João, tranquilo e solteiro, abre o Tinder, puxa um bate-papo com pretendentes que surgem como uma opção na tela. E aí ele encontra sugestões de restaurantes no Google Maps para um encontro no fim de semana. De volta em casa, o João abre uma garrafa de vinho e clica na opção aleatória da Netflix, que lhe exibe um filme surpresa. João é um personagem fictício, mas a sua rotina é regrada pelas facilidades da tecnologia. É a realidade de boa parte das pessoas pelo mundo. Provavelmente, em algum grau, pelo menos, uma delas é você, parecida com o João. No geral, os benefícios trazidos por esses aparatos são mais que bem-vindos. Eles facilitam, eles agilizam o dia a dia das pessoas e, ao realizar uma tarefa aparentemente simples, a gente toma decisões rápidas por conta desses aparatos, né? Para tanto, os dispositivos precisam de outra habilidade bem mais complexa, a de prever o que você quer ou precisa. Desempenhar tal missão cabe à ferramenta tecnológica que caiu na boca do povo nos últimos anos. Quem é ele? O algoritmo. Uau, né? Eu me pareço com o João às vezes. E o Anderson? Para começar, explica pra gente o que é esse algoritmo. De forma simples, para quem está assistindo e para a gente aqui no estúdio. Quem inventou isso? Por que ele está aqui? E por que ele está perseguindo a gente? Não, muito bacana. Olha, de novo, obrigado pelo convite para estar aqui. Para a gente falar um pouquinho sobre o algoritmo, eu preciso até dar uma contextualizada, porque não é nada super complicado. O algoritmo é uma série de contas que são feitas para atender a uma determinada ordem, aquilo que deseja ser feito. É quase um racional, né? Você entender uma cadeia de pensamento de coisas que precisam acontecer, sei lá, se você faz A, ele vai fazer B. Então não tem nada de muito complexo em cima de pensar no que é algoritmo. E a gente vive isso todo santo dia. A gente tem algoritmo rodando em quase todas as máquinas, desde a tua máquina de lavar até realmente as suas redes sociais. Ou o teu Netflix, quando você está acessando. Então, como ele funciona? No Netflix da vida, ele basicamente funciona com você acessando e vendo um filme e gostando ou não gostando, ficando mais ou menos tempo, e ele começa a tomar decisões por você. Que decisões são essas? Olha, se ele gosta do filme X, ele também vai gostar do filme Y. Então você recebe recomendações.
E é muito mais provável que aquilo seja alterado para facilitar a tua vida mesmo. Então, a realidade é que esse e outros algoritmos, eles servem para facilitar a tua vida. Pensa nele como se fosse uma espécie de garçom, um intermediário entre aquilo que você quer e aquilo que você efetivamente vai receber. Poxa vida, e desde quando existe esse tal de algoritmo aí? Isso vem da matemática, né? Algoritmo é um termo, assim como logaritmo, vocês devem ter estudado na escola, isso é muito antigo. Agora, dentro dos computadores, dentro da Isso. programação, a gente também vem usando isso desde o início, desde lá da década de 60 você usa, você tem computador, então você é obrigado a ter o algoritmo rodando. Agora, para que ele está sendo utilizado? Isso começa a variar, começa a depender. Muito bem. Vamos lá então para a psicologia, Ana Paula. A gente fala de tecnologia, né, comportamento. De que forma, na sua visão, esse conteúdo personalizado que os algoritmos entregam, ele afeta nossas emoções e a nossa percepção junto ao mundo? Primeiro algo que o Anderson trouxe, né, essa questão do algoritmo, ele ele serve para a resolução de um problema, né, então, ele tem ali um objetivo, né, ele tem uma função. Quando a gente pensa no algoritmo nas redes sociais, ele vai ter também, um objetivo, que muitas vezes é manter a gente ali, né, fazer com que a gente fique mais tempo ali, que a gente consuma ainda mais aquele conteúdo. Então, para isso, ele vai personalizar cada vez mais, né, eles vão, analisar os nossos dados, então quanto mais tempo a gente fica ali, mais dados eles têm, mais personalizado aquele conteúdo fica, e aí eles vão fazer uso desses dados para entregar, por exemplo, publicidade, ou então, quanto mais personalizado, também isso traz um outro problema, que é que isso vai criando bolhas, né? Exato. São pensamentos ali que você que vão aparecendo ali para você e você acaba não tendo tanto acesso a conteúdos diferentes, né, a formas diferentes de pensar, de outras pessoas. Então isso vai ficando cada vez mais limitado, né, esse acesso. Então, além disso, né, como você acaba, acessando conteúdos muito, restritos, a propagação de fake news também acaba sendo favorecida, Uhum. além de você também, acabar passando muito tempo ali, né, porque se você consome, a ideia é que você fique ali cada vez mais, Exato. então você não vai querer sair dali, né, então isso Isso gera mesmo. acaba afetando a nossa saúde mental, né, Muito. de diversas formas. Muito bem, legal. É importante a sua colocação, porque agora, você falou das bolhas, então eu pergunto para a Ruth, o uso constante das redes sociais, o feed infinito que o algoritmo nos proporciona, né, ele pode nos colocar em bolhas, assim como a Ana falou. Então quais os riscos psicológicos disso para a nossa saúde mental? Excelente pergunta, Rúbia, porque a gente às vezes, né, tem uma percepção de que ficar nas redes sociais não causa nenhum problema, né, não causa nenhum impacto. E na verdade acontecem muitos impactos, né? Então, por exemplo, a gente tem esse feed infinito que a Rúbia colocou e a gente tem acesso a uma infinidade de informações, de conteúdos, né? Justamente não tem fim ali o tanto de notícia que a gente recebe. O nosso cérebro ele não foi configurado para processar tantas informações ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem observado aí uma crescente, né, de, por exemplo, problemas de ansiedade, né, questão de procrastinação, dificuldade de concentração, de foco, justamente influenciado por esse uso excessivo, né, das redes. E como já falaram aqui, né, isso foi configurado para que seja dessa forma. O objetivo desses algoritmos é que, de fato, a gente permaneça lá o maior tempo possível, porque é assim que as empresas monetizam, né? Então, se a gente não tomar esse cuidado, o impacto ele pode ser muito significativo. Muito bem, olha só. Posso adicionar uma coisa? Claro que pode. Eu acho importantíssimo entender isso, porque até como as colegas agora trouxeram, a gente tem esse negócio dentro das redes sociais que não é a respeito apenas do algoritmo. As Isso. redes sociais, o grande objetivo delas é fazer dinheiro. Exato. E como é que alguém vai fazer dinheiro se você não está pagando? Aliás, sempre que você não está pagando por alguma coisa,
você é o produto. Uhum. Mas o grande ponto é que as redes sociais, elas estão lá para manter você e fazer com que você fique lá, para que elas possam apresentar propaganda para você. Então, Uhum. toda vez que você acessa a rede social, ela não está simplesmente te oferecendo aquilo que você quer porque é interessante para você. Ela está oferecendo porque, dessa maneira, você fica lá dentro por mais tempo e você acaba virando inventário. É assim que as redes sociais acabam te mantendo lá dentro, levando cada vez mais conteúdo que faz sentido para ti e dentro daquilo que a gente chama de câmara de eco, né? Então você fala e você recebe a mesma informação ou muito próxima informação daquilo que você já está acessando. Por que isso? Porque a gente funciona assim, o ser humano funciona dessa maneira. A gente gosta de estar próximo de gente que é parecida com a gente. A gente não Uhum. gosta de opinião divergente. Ninguém gosta de ser contrariado. As pessoas querem aquilo que faz sentido para a vida delas. Mas isso cria esse grande perigo que é você estar trabalhando em cima de gente só falando coisas próximas daquilo que você realmente acredita, Uhum. acaba criando esse monte de teoria da conspiração, de Isso. terraplanismo e de tudo isso que você está vendo por aí. E você também favorece uma outra coisa, que é o quê? A pessoa do outro lado, a pessoa que realmente está acessando, ou mesmo criando conteúdo, ela tenta agradar o algoritmo para continuar aparecendo e tendo views, porque ela também faz parte desse meio. Ela Uhum. está vivendo, ela vive da audiência. Então, quanto mais gente estiver acessando, melhor para ela, ela vai monetizar mais, ela vai fazer mais dinheiro, porque vai aparecer propaganda dentro do conteúdo dela, e aparecendo, ela ganha dinheiro, ela recebe por isso. Então, virou um grande ecossistema, mais do que o algoritmo em si, que o algoritmo realmente tem vários algoritmos diferentes, e, de novo, pensa neles como se fossem garçons ali, provendo aquilo que você deseja, mas não por um motivo qualquer, pura e simplesmente porque é isso que faz com que as redes sociais recebam o dinheiro delas. Olha só, né? Muito importante a fala do Anderson. Nós temos aqui a APA, que é a Associação Americana de Psicologia. Ela diz que a exposição repetitiva a conteúdos extremos pode aumentar a sensação de polarização e estresse, né? Então, assim, a gente sabe os riscos, só que nós somos manipulados. Anderson, esse é o termo correto? O Sim. algoritmo em si nos manipula? O algoritmo tem a ver com os cookies ou cookies, enfim. E por que que a gente fala uma coisa e aí o celular ele tá ouvindo a gente está espionado o tempo todo? Porque se você falar algo agora, quando você abrir sua rede social, vai aparecer algo relacionado com o que você falou e não vai parar de ficar aparecendo aquilo. Isso Sem tem a ver com som. algoritmo? O que que é isso? Então, de novo, os algoritmos, você tem vários algoritmos diferentes Uhum. funcionando com o fim, com o objetivo de fazer com que você seja retido na plataforma. Esse Sim. é o termo que a gente costuma usar, né? Então, é retenção. A plataforma de rede social é um software, é um SaaS, um software as a service, né? Um software como serviço. Ela te entrega um serviço através de um software. Essa é a casca. Uhum. E lá dentro, obviamente, eles vão fazer de tudo o que eles puderem para manter você lá dentro. Esse que você deu é um ótimo exemplo, e sim, as redes sociais estão te escutando. Você Nossa. tem como desabilitar isso, mas perceba, todo mundo pega lá os termos de serviço na hora que está entrando dentro de uma rede Uhum. social, e eu duvido que você tenha lido. De É. verdade. Eu não conheço ninguém que lê esses termos. Às vezes as pessoas aceitam. E sim, ela escuta, ela tem uma escuta ativa, assim como a tua Alexa tem. Quem já não estava no meio de um papo aí, com a Alexa ligada, de repente ela ou fala qualquer outra coisa, se intrometendo. Por quê? Porque ela Sim. está escutando você, prestando atenção. E as palavras que você usa, elas são usadas como palavras-chave, como termos que vão encaminhar tráfego, vão encaminhar mídia paga para ele. Então, se você fala uma palavra X, o teu aplicativo ele está liberado para você usar dessa maneira, né? Então, de novo, eu não conheço ninguém que tenha isso bloqueado dentro do telefone, né? E mesmo você tendo a opção de ir lá e separar, ninguém faz isso. O ponto é que a sua rede social, sim, ela te escuta, o Google te escuta, todo mundo está te ouvindo
E, inclusive, por muito tempo eles negaram essa informação, mas é só você olhar lá nos termos de serviço que está bem claro, está explícito, que eles podem escutar, eles podem ouvir para apresentar tráfego relevante para você. Então, é uma chavinha que se você simplesmente disser, olha, eu não quero receber tráfego relevante, e aí tem o outro lado também, porque você começa a receber anúncio que pode não ter absolutamente nada a ver contigo, né? Eu mesmo estava recebendo esses dias anúncio de Barbie, porque eu desliguei essa opção. Mas eles têm um objetivo, e é realmente te oferecer conteúdo relevante, te oferecer publicidade relevante. Quando você está falando de cookie, esse é um dos artifícios, mas ele é muito mais usado pelas empresas, especialmente hoje, depois da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que serve para ajudar as pessoas, impedir que elas sejam expostas demais, basicamente, que os dados não fiquem correndo por aí, que na prática funciona mais ou menos, né, porque é muito difícil de você conseguir parar esses algoritmos, essas redes sociais, porque, de novo, todo mundo, toda empresa tem um objetivo, o objetivo é o lucro. Se a empresa tem como objetivo o lucro, ela vai fazer o máximo possível para fazer com que você fique lá, que você é inventário, e ela vai apresentar mais informação que seja relevante para você continuar preso dentro dessa grande bolha, dessa grande câmara de eco. E até para finalizar, a questão dos cookies, né? O cookie nada mais é do que um pedacinho de código que fica no seu computador, então não está lá, mas ele informa por onde você passou. Então, se você acessou o site do UOL, do Globo, o site da TV Câmara, independente de onde você está indo, ele acompanha o teu caminho e ele vai guardando essa informação no histórico do teu computador. Quando outra empresa recebe essas informações, por quê? Porque você passou por essa empresa, então ela vai mandar os dados, né, vai puxar os dados aí do teu computador, ela é capaz de ter ainda mais relevância naquilo que vai ser apresentado. Então, tem alguns cuidados que sim você pode tomar para ou ser menos explorado, mas, de novo, a gente vive num mundo tão conectado que é quase impossível você ficar fora dessa bolha, mas você consegue reduzir, e consegue reduzir bastante. Tem ad blockers, né, que são programas que você coloca lá no teu Google Chrome, ou, enfim, seja qual for o teu browser, que eles impedem, ou ao menos reduzem o volume de informação que é passada, eles impedem que você seja seguido, basicamente, aí, em um ambiente virtual. Mas isso não é 100% também, tá? Só para deixar muito claro, hoje é quase impossível você viver sem ter esse acompanhamento, sem ser seguido. Gente, o que foi isso? Nossa, nossa, nossa. Ô, Ruth, como é que a gente mantém a nossa saúde mental referente diante de tudo isso que o Anderson nos expôs? Porque a gente está falando aqui a questão dos algoritmos e também das escolhas. Nós somos manipulados, entre aspas, mas a gente pode perceber pela fala do Anderson que a gente também precisa de ter um autoconhecimento. Igual quando a gente fala de comportamento humano, né, a gente tem que ter um autoconhecimento para a gente poder tomar as decisões de forma assertiva. No comportamento online, né, na rede social, na internet, você percebeu a importância do conhecimento para você tomar escolhas assertivas também? Eu gostaria que você comentasse sobre essa fala do Anderson e sobre essa questão, assim, essa é uma bolha meio que sufocante, às vezes, ouvir a forma com que a gente está inserido hoje a partir da criação da internet. E a tecnologia, ela vem, é tudo muito na velocidade da luz, e a gente, às vezes, não tem tempo para parar para estudar, e como o Anderson muito bem colocou, quem é que na hora de criar uma rede social leu tudo que estava escrito, inclusive as letrinhas pequenininhas, e foi desabilitando os pontos que iam te trazer, de repente, lá na frente, algo que você nem quer? Sim, não é? Perfeito. Então, eu acho que é importante a gente entender inicialmente que, assim, os algoritmos, né, eles são criados por mentes muito inteligentes, né, que entendem sobre comportamento humano, que sabem o que estão fazendo.
Então, assim, à medida que a gente vai lá, a gente curte, a gente comenta, a gente passa tempo em um vídeo determinado, esse algoritmo ele vai entendendo quem é você, quem é a sua personalidade, que tipo de conteúdos que você gosta, porque como a gente já falou aqui, o objetivo é que você passe o maior tempo possível. Então, o que acontece, né, a partir disso? A gente é condicionado, né, àquilo. Então, a gente vai se perdendo nessa infinidade de informações, de conteúdo, e como, né, a gente bem sabe, existe um impacto muito grande disso na nossa vida, no nosso bem-estar. Então, assim, de certa forma é inevitável, né, que isso aconteça, como o Anderson colocou aqui, mas existem algumas coisas que a gente precisa estar atento. Primeiro, a gente precisa ter consciência disso, né? O primeiro passo é a gente compreender esses impactos de que a gente não está ali passivamente, a gente está sim sendo influenciado, né? A gente é manipulado, né, por coisas que a gente consome ali. E a partir disso, a gente precisa tomar alguns cuidados, né, que são essenciais. E só para exemplificar, eu queria trazer alguns dados aqui, né, para a gente perceber esse impacto na prática. Então, segundo a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? E também estamos em segunda colocação da quantidade de tempo que a gente passa na internet, né? Então, é uma média de 9 horas e 8 minutos, por exemplo. E esses dados, eles não são coincidência, né? A gente sabe que uma coisa está influenciando a outra. Então, a quantidade de tempo que a gente está passando ali preso nas redes, na internet, isso faz com que a gente esteja cada vez mais ansioso, né? Então, na psicologia, a gente sabe que é um conjunto de coisas que influencia para que a gente desenvolva algum transtorno, né? Então, tem a parte biológica, a parte ali da nossa personalidade e o ambiente. O ambiente, ele tem um poder muito grande sobre nós. Então, o que a gente precisa tomar cuidado é o tempo que a gente está passando, né? A gente precisa ter consciência de que a gente vai ter esse impacto, mas se você tiver menos tempo nas redes ou na internet em geral, esse impacto ele vai ser menor. E, além disso, também um cuidado com os conteúdos que a gente consome, né? Então, a gente precisa observar e questionar. Esses conteúdos estão sendo relevantes? Que tipo de emoções eles estão desencadeando em mim? São emoções positivas? Está gerando comparação? Está gerando um tipo de reflexão ali, positiva ou não? Então, porque a gente precisa fazer uma limpa, né? Eu costumo dizer assim, que na nossa casa a gente não traz qualquer pessoa, né? A gente seleciona pessoas que a gente gosta, que nos fazem bem. Então, na internet também precisa ser assim, né? Não é incomum que a gente veja ali recortes da vida das pessoas, né? E que a gente se compare, a gente acha que a vida do outro é perfeita, né? Que se todo mundo está fazendo determinada coisa, todo mundo está correndo, todo mundo está, né, vivendo uma vida aparentemente perfeita. E, na verdade, isso é só um recorte da parte positiva, né? Porque ninguém vai lá e posta o que está acontecendo de ruim. A gente posta a melhor parte, né? O bonito. Então, a gente precisa tanto cuidar com o tempo que a gente está passando nessa internet, como o conteúdo que a gente está consumindo, para que isso tenha um impacto menor aí na nossa saúde, no nosso bem-estar. Muito bom. Agora, Ana Paula, vamos lá. Com a fala da Ruth, a gente dá uma conexão para você, né, um gancho, porque ela falou da questão da ansiedade, né, que a gente acaba ficando ansioso muito tempo na rede, né? Então, a busca por validação, por curtida, comparação, e aí a gente tem a potencialização dos algoritmos, né? Pode afetar a nossa autoestima, como foi dito aqui já pela Ruth, mas também pode gerar uma dependência emocional daquilo que está aqui na palma da mão e daquele rolar de tela muito rápido e de receber o que você, de repente, quer assistir, né? Então, isso gera uma dependência emocional porque nós estamos vendo pessoas passando muito mais tempo diante das telas. Sim, como já foi dito, né, as redes sociais, elas usam de diversos mecanismos para fazer com que a gente fique ali, né, cada vez mais tempo. Então, um deles é essa rolagem infinita, né, essa busca pelo prazer infinito, né, ninguém faz uma atividade por tempo indeterminado, né, então você não vai ler um livro que não tem fim, você não vai assistir um filme que não tem fim, mas as redes sociais, sim, é algo que parece que não tem fim. Outro mecanismo que eles utilizam são as notificações. Então, às vezes, você nem está usando ali o celular, mas a rede social te envia uma notificação ali que às vezes nem é tão relevante, mas que é para te fazer voltar ali, voltar a
a consumir cada vez mais. E nas redes sociais também tem um mecanismo que é muito forte, né? Que é a questão do like, né? Então, as sim. pessoas buscam muito esse reconhecimento. Então, quantas curtidas eu tenho, quantas visualizações eu tenho no meu story. Então, e isso tudo ativa um neurotransmissor que é relacionado à dopamina, né? Que é o neurotransmissor do prazer. Então, isso causa uma dependência também, né? Como nos jogos, né? Como nos vícios, né? Então, as pessoas vão buscar cada vez mais essa sensação. E na rede social também tem uma questão que aí o Anderson pode até falar de uma forma melhor, porque ela entrega esse prazer, mas não totalmente, que é para gerar esse desejo, né? Então, você fez uma postagem lá e ela, a primeira vez ela teve uma repercussão, você ficou feliz com aquilo, ai, tá todo mundo comentando, todo mundo curtindo. A segunda não teve tanto engajamento assim. Então, o que eu posso fazer para que ela tenha mais engajamento? Acho que o Anderson já trouxe um pouco disso, né? Que aí nós somos consumidores, ali nós somos o produto, mas nós também somos consumidores, né? E aí vai alimentando essa engrenagem, né? Então, você tem que produzir cada vez mais, você tem que postar, que tentar se encaixar naquilo que a rede social espera de você, e isso vai gerando ali um ciclo que se retroalimenta, né? É interessante a fala da Ana, porque, olha só, eu pensei, não sei se estou errada, me corrija, você que é expert e sabe tudo dessa questão de tecnologia, me fez pensar o seguinte: a gente está trabalhando para a rede social o tempo todo e a gente nem percebe. Por quê? Quanto que é cobrado para você ter o seu Instagram? Quanto que você paga para ter o seu Facebook? É tudo de graça. Gente, ninguém ganha nada de graça, não. E aí, em contrapartida, o que você tem que entregar? Produto, produto, produto. Trabalha, trabalha, trabalha. Faz, faz, faz. É isso mesmo? É essa impressão que eu tive agora, ela tá certa ou é coisa só da minha cabeça? É exatamente isso. Isso. E assim, para ser bem franco, eu Vamos tô lá. do outro lado da mesa. Aham. Eu sou a pessoa que fica apresentando os anúncios. Se você acessa um site, fica te perseguindo, que cria. E a gente usa, inclusive, muita coisa da psicologia. A gente tem muito psicólogo ajudando a trilhar esse caminho para Olha poder só. apresentar, para poder entender a jornada de compra das pessoas. Sim. Então, de certa forma, sim, você é consumidora e sim, você também está lá para fazer um trabalho gratuito, pro bono, para Meta, para outras empresas que trabalham com isso. Agora, é muito legal essa tua fala, porque a gente... E aí eu até entro num ponto que eu até tinha tocado antes aqui fora do ar, né, que a gente estava comentando, e falando do Felca. Sim, isso. Pois isso. porque é uma coisa muito, muito maluca você dar praticamente um trabalho que é uma arma Exato. na mão de criança. E é uma coisa que nenhum dos grandes diretores de nenhuma rede, de nenhuma empresa deixa a criança usar. Eu não deixo minhas filhas usarem Tá certo. rede social. Eu acho isso muito complicado. Até para mim, eu tenho mecanismos para impedir que eu entre dentro desse grande loop, porque quando a gente começa a trabalhar em cima das redes sociais, você fica muito lá dentro. Eu uso ferramenta... É impressionante. Eu uso ferramenta para me dar as informações que eu quero sem entrar, porque se eu entro, eu sou sugado ali. Você entra, você começa a mexer, e quando você vai ver, cadê aquelas 2 horas que passaram, 3 horas que passaram? Gente, é rápido você tá rodando. demais. A gente chama isso de modo zumbi, né? Porque você acessa e você começa a scrollar, né? Faz scrollar, aportuguesando, né? Mas é scroll, de rolar. Porque essa rolagem infinita de tela, que é um negócio que surgiu, se eu não me engano, foi com o antigo Twitter, agora X. Sim. Ele acabou dando uma guinada muito grande. Antigamente, se vocês se lembrarem, as redes sociais, os algoritmos delas, eles não eram tão afinados, tão ajustados. Lembra do Orkut? Exato, você acessava o Orkut. Não tinha muita rolagem de tela no Orkut, não? Não né? tinha. Tinha fazendinha, um negocinho pra você brincar lá e tal. Mas... agora a gente entrega idade aqui falando. Mas a realidade é que eu brincava de fazendinha. Eu também. E você tava lá e realmente você continuava se comparando, só que você não tinha
esse fator de arrastar, exato. de rolar a tela. Uhum. Você acessava o perfil de alguém, você tinha notificação quando alguém te mandava mensagem. Então era uma coisa mais privada, era quase um e-mail avançado. Perfeito. E hoje, depois dessa criação, você começa a ver que as coisas não pararam, elas continuam sendo otimizadas. O TikTok, por exemplo, eu acho talvez a rede mais perigosa para você acessar e para você se manter lá. Porque quando você acessa o TikTok, ele tem uma coisa muito doida que é um algoritmo um pouquinho diferente dos outros. Uhum. Ele não está preocupado em fazer as pessoas seguirem uma pessoa ou outra pessoa. O grande objetivo dele realmente é te manter, mas para isso ele vai te mostrar qualquer tipo de conteúdo e a qualquer custo que faça sentido para você ser retido dentro da rede. Então talvez ele seja inclusive um pouquinho pior do que as outras redes nesse sentido, já que ele vai alimentar ainda mais essa câmara de eco, né, onde você fica, você fala, e você só vai ser reconhecido se você fizer a vontade do algoritmo, né? Então você vai ver, sei lá, um YouTube da vida, as pessoas acessam, elas realmente estão lá, elas vão ser impactadas por coisas que interessam para elas, porém, os conteúdos são mais densos, ele tem um formato diferente, que é um conteúdo mais longo, então a pessoa acaba se aprofundando, independente de ser bom ou ruim aquele assunto, ela se aprofunda um pouco mais naquele assunto. O TikTok, se você vê um vídeo agora, ele vai te mostrar na sequência outro vídeo relacionado àquilo, que de outra pessoa completamente aleatória, que esteja na mesma linha de pensamento, e assim é muito rápido para mudar. Eu fiz um vídeo, eu acabei de voltar de Florianópolis, a gente estava num grande encontro, está rolando ainda, inclusive, o Startup Summit, lá em Floripa, e uma coisa muito legal que a gente estava discutindo com outras pessoas da minha área, né? A minha área é Growth Hacking, que é exatamente a capacidade de fazer as empresas escalarem, ajudar elas a escalarem, não só em rede social, mas principalmente em receita. E muitas vezes a gente usa a rede social como uma das armas para ajudar essas empresas a crescerem. E uma das coisas que a gente estava discutindo era sobre o volume de anúncio que está aparecendo, por exemplo, dentro do Instagram. Uhum. Eu tive um problema recente com a marca da minha empresa, e aí eu entro nesse assunto que a gente estava gravando o vídeo, e eu falei alguma coisa a respeito disso, foi apresentado um anúncio logo na sequência, sei lá, alguns minutos depois, apareceu um anúncio de uma empresa me oferecendo auxílio, suporte, consultoria em relação à marca, né, INPI, enfim, e eu acessei, eu preenchi meus dados, caí no WhatsApp, então basicamente entrei num funil ali dentro daquela empresa e preenchi. Basicamente foi enviado e eu continuei rodando, continuei ali no meu Instagram, passando de tela, daqui a pouco apareceu outro anúncio sobre o mesmo assunto, ou seja, um competidor, um concorrente dessa empresa. E logo na sequência, mais um e mais um. E sem brincadeira, foram uns 10 assim em sequência, né? Passa um, passa outro, daqui a pouco, depois passa mais um. E a gente começa a entender um pouquinho como que funciona dos dois lados, né? Tanto para quem está anunciando, né? Quanto para quem está, como consumidor, recebendo aquela informação, né? Consumindo aquela informação. E a gente precisa sim estar atento. Tem muitas maneiras, tanto do anunciante conseguir ser mais efetivo, quanto da pessoa que está assistindo também parar de virar simplesmente um escravo da rede social. Uma delas, como as doutoras passaram já para a gente, é você pura e simplesmente usar menos. Mas como é que eu uso menos? Acho que a primeira coisa, qualquer celular vai ter lá o limite, a informação de quanto tempo você está usando determinada ferramenta, aplicativo. E você começar a setar, né, a colocar limites para impedir que você se estenda demais em um ou em outro, eu acho que já é algo bem saudável, que começa a ajudar você a ter consciência. Porque uma vez que você está lá dentro, eu entendo o que vocês estão dizendo, tá, doutoras? Mas assim, eu acho muito difícil você realmente ter um controle, porque é algo... Suga. Ele Puxa, te suga. é impressionante. Dopamina rodando e jogando ali dentro do teu sangue. E cada vez mais você fica inapto a
tomar decisões. Uhum. Como é muito rápido, vídeos muito curtos, dentro do TikTok, por exemplo, você não consegue ter tempo de pensar, de raciocinar. Então é algo muito... É quase natural você fazer isso, mas ao mesmo tempo é uma das coisas menos naturais que existem. Nós trouxemos um tema referente a esse looping infinito de vídeos curtos e tem um nome, é apodrecimento cerebral. Então, exatamente, o cérebro já ele perde a capacidade de raciocinar, você só fica no looping infinito. Nossas psicólogas querem pontuar a fala do Anderson, a gente trouxe vocês aqui para dar esse contraponto. O Anderson é especialista, a gente já percebeu, né? Tem toda essa expertise. É muito importante a presença dele aqui no programa hoje para nos explicar, né, como funciona isso. E a presença de vocês é para quê? Para nos dar o respaldo, para a gente ter aí uma consciência, né, e trazer para o hoje, para o aqui, para o agora, essa questão da rede social, do algoritmo, enfim, que pode estar nos prejudicando de uma forma que a gente às vezes nem perceba, porque acaba dando uma sensação de anestesiamento, né? Sim, É isso, perfeito. Ruth. É isso mesmo, Ruby. Eu concordo com o Anderson. Acho que a gente precisa sim, né, criar estratégias, né, usar de recursos para que a gente perceba o impacto disso, né? Não é incomum que na clínica, por exemplo, com os meus pacientes, eu faça esse tipo de exercício, assim, de questionar: e quanto tempo você acha que você passa na internet, nas redes sociais? E é curioso que eles têm uma percepção muito irreal, né, do quanto que eles estão consumindo. Então, assim, às vezes respondido, né? Eu passo no máximo 2 horas, 2 horas e meia, e a gente vai fazer esse exercício que o Anderson falou, e aí vai ver se você ficou 6 horas na internet, né? Então, a percepção de tempo, ela é muito comprometida quando a gente está numa tarefa como essa, né? Numa atividade onde gera um nível de dopamina muito grande no nosso sistema nervoso. Então, a gente precisa usar desses recursos, e foi falado também, né, sobre o impacto disso, sobre a adultização, né? Sobre o impacto disso também nas crianças. E eu queria falar um pouquinho disso, Rubia, porque a gente está falando sobre o impacto disso em nós adultos, né? Imagina isso para uma criança, para uma adolescente que ainda não tem o cérebro totalmente formado, que está construindo a sua identidade, né? A sua percepção de si mesma, a sua autoestima. Então, isso é muito impactante, né? A gente tem que tomar esse cuidado. E os pais, os responsáveis, precisam estar atentos, né? Tanto em relação a esse excesso, como os riscos mesmo reais que existem na internet, né? A gente tem a falsa sensação de que o filho está em casa, está protegido, né? Está ali na tela, mas não, existem riscos que são muito reais. Não só, né, para o desenvolvimento, porque isso é bem claro, né? Para o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, para a forma como ele vai se perceber, para as habilidades também que ele constrói. Porque a gente tem visto uma movimentação nessa geração de que os adolescentes estão cada vez mais reclusos, né? Presos no digital. Exato. Então, eles não interagem, eles não se relacionam. E é no relacionamento, é no mundo que a gente aprende a lidar com as coisas. A gente aprende a resolver problemas, né? Curioso que, por exemplo, diminuiu até a taxa de procura por tirar carteira de motorista nos adolescentes. Olha isso. Né? Preocupante, não é, Ana Paula? Porque as pessoas, elas estão reclusas, estão... a gente falou aqui de filhos do quarto, né? E essa semana, eu quero trazer para vocês, essa semana hoje é quinta-feira, então, para quem está assistindo o programa hoje, fala assim, mas por que estão falando de algoritmo? Não, nós trouxemos temas pertinentes à situação de hoje. Nós trouxemos sobre tema referente à adultização. Nós trouxemos a questão da rede social, desse looping infinito. Nós trouxemos temas assim que nós fizemos um funil, né? E hoje a gente cai nessa questão do algoritmo. Nós passamos pela questão da adultização ontem, se eu não me engano, e falamos sobre isso. O que está acontecendo, né? As pessoas, elas estão precisando de educação digital, né? Porque a gente precisa... A internet foi algo que veio e que nós fomos aprendendo no dia a dia, né? Todo mundo empolgado com a internet, vamos lá, que legal. E a gente não tem dimensão do tamanho desse mundo, e a internet é sim um outro mundo. Então a gente precisa estar atento e aprender sobre esse mundo paralelo, né, Ana Paula? Então, mas
É justamente isso que eu queria chamar a atenção, porque a internet ela não é um outro mundo. Às vezes a gente cria essa ideia de que existe o mundo virtual e o mundo real, mas Uhum. não é um outro mundo. O virtual ele é uma extensão do mundo real, né? Que o grande problema que acontece também é entender que a o virtual ele é uma realidade que não é Que a não mesma que a existe. nossa. Então, as Exato. pessoas que estão ali, elas acabam falando coisas que elas não falariam na vida real, Uhum. elas acabam, consumindo coisas que provavelmente ali no dia a dia ela não faria. Então, é importante entender que o virtual, ele é uma continuação da nossa vida, né. Uhum. Então, não é uma, outra vida, não, é é uma extensão, e é por isso que a gente precisa, humanizar isso, né, entender que, aquilo é real, tudo que está acontecendo ali é real. Se você ofende uma pessoa, você Uhum. está ofendendo uma pessoa que é real, Exato, ela só não concordo. está ali na sua Aham. frente. Sim. Então, e quando, ela trouxe sobre essa questão das crianças, dos adolescentes, isso é muito, é muito importante ter ainda mais atenção, né, porque são crianças e adolescentes que eles já nasceram Então. nessa realidade, né, então Uhum. a forma como eles se relacionam está muito afetada por isso também, né. Como que você vai se relacionar com o outro de forma presencial, sendo que as relações elas estão sendo construídas de uma forma ali, mais isolada ou mais impessoal. Então é muito importante a gente trazer que a internet ela tá ali no nosso dia a dia, Uhum. e ela faz parte da nossa vida, então a gente Sim. precisa cuidar, a gente precisa, ter atenção no que a gente consome, no que a gente diz, no que a gente, eh, porque aquilo tudo tá na Faz realidade, parte, faz né, parte da faz nossa parte vida. da nossa vida. Ô gente, o negócio é tão complexo que às vezes causa uma confusão na nossa Uhum, cabeça, porque é algo assim que você não tem a dimensão, né, você não consegue. Ontem nós falamos também, Anderson, sobre o esquecimento digital, Uhum. né, porque é algo assim, você publica um negócio hoje, e aí daqui 10 anos, isso que foi publicado já não faz mais parte de você e está te impedindo, de repente, conquistar algo. E você tem direito a esse esquecimento digital, nós trouxemos uma advogada para falar, então assim, é tudo muito amplo e as coisas vêm na velocidade da luz. Eu gostaria de perguntar para você, Anderson, e a produção, a direção está avisando aqui, nós temos bastante perguntas, daqui a pouquinho a gente começa a responder, não vai dar para responder todo mundo, tá, pessoal? Uhum. Eu já vou adiantando isso, a gente tem que entregar acho que 9h20 até 9h25, então, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo e para partir para as perguntas, eu gostaria da sua avaliação, Anderson, referente a velocidade, né, em que tudo vem se transformando, e a conexão entre algoritmo e inteligência artificial. O que você espera? Qual que é a sua visão de futuro para que a gente possa estar preparado para o que vem por aí? Cara, que pergunta bem uhum, profunda, né? E eu vou começar com uma resposta que vai parecer que não tem nada a ver, mas eu chego no ponto, Aham. tá? Então, tem um ditado que fala que você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Uhum. Dentro da internet, de forma geral, você não está andando com 5 pessoas, você está andando com milhares de pessoas que muitas vezes têm um pensamento muito parecido com o teu e que ele foi moldado, condicionado ao longo do tempo a ser parecido com o teu. Por conta de valores ou de algo que faça sentido na tua vida naquele momento, ele vai começar a te apresentar, né? Sei lá, eu tô andando, bati o carro e eu posto sobre isso. Uhum. Eu bati o carro, o que que vai acontecer? Você posta sua frustração, mais gente que também já é frustrada com uma situação parecida começa a olhar para aquilo, a se revoltar, e de repente aquele negócio vira um grande movimento. Sim. Isso só é possível exatamente porque você tem uma amplificação das coisas dentro das redes sociais. Agora, o que que a IA, o que que a inteligência artificial tem a ver com isso tudo? Desde que, desde que as redes sociais começaram, elas trabalham com IA. E a IA faz um negócio muito maluco que chama aprendizado de máquina. No Nossa. começo, foi feito pura e simplesmente para reconhecer padrões, figuras. Então, quando a inteligência artificial via um gato, ela precisava diferenciar um gato de um cachorro. E eles Uhum. foram treinando essas máquinas para conseguir diferenciar e fazer
dissonância do que é o que. Acontece que as máquinas começaram a ficar muito boas nisso. E com um ponto que é super importante, que é o seguinte: a inteligência artificial, de certa forma, a gente tem uma noção de como ela funciona, mas ela não deixa de ser também uma caixa preta, porque nem as pessoas que desenvolveram a IA, as inteligências artificiais que a gente usa, eu não estou falando só de OpenAI, porque a gente usa inteligência artificial faz muitos e muitos anos. Esse negócio está no nosso dia a dia já há décadas. Mas o ponto é que a IA ela se desenvolveu a tal ponto que ela é capaz de entender você. Isso é um estudo, se eu não me engano, de 2015 da Meta. Ela é capaz de te entender melhor do que os seus parentes depois de 20 postagens. Agora, você foi lá, fez 20 posts, ela sabe quem você é pela maneira como você usa as palavras, pelas palavras que você usa, pelos temas que você usa, tudo isso está muito interligado. E quando você vê essa aceleração, ela só é possível por conta da inteligência artificial, que está trabalhando nos bastidores para obedecer a um algoritmo que está lá controlando tudo sobre o objetivo final de cada rede social ou de cada plataforma. E por plataforma, você pode entender absolutamente tudo que você usa na internet, desde o Google até a Amazon, quando você vai fazer uma compra. A própria Amazon é uma empresa que, logo no seu início, eles otimizaram absurdamente a jornada de compra das pessoas. Eles têm um moto lá realmente de atender o cliente, de antever a necessidade, o desejo da pessoa, ou seja, de ver antes dela conseguir pensar, conseguir imaginar o que ela quer, a Amazon estava te sugerindo. E eles fizeram um teste comparando as sugestões que eram oferecidas pela máquina versus as sugestões que eram oferecidas pela plataforma, por um humano, né? Então, ela ia lá e ela recomendava, sei lá, agora é semana de Black Friday, então coloca lá a informação de Black Friday. Não, a máquina ia lá e ela era muito precisa, porque ela tinha armazenado os cookies, aqueles que você tem no seu computador, ela tinha armazenado as suas informações e ela conseguia identificar os padrões, entender quem você era, entender que se você comprou uma câmera fotográfica, você vai precisar da lente. Entender que se você comprou a câmera e a lente, você vai precisar de um estojo para guardar ela. Se você comprou esse trio, você vai precisar de um tripé. E isso, na verdade, é um complemento às necessidades humanas. A gente não está falando de uma loucura aqui, de algo que simplesmente empurra as coisas. Você provavelmente já tem alguma predisposição. E aí eu volto para aquele ponto inicial. Esse ditado diz que você é a média das pessoas que você está andando com elas. Isso é muito real, mas é real também nas redes sociais, é real em toda a tua vida, na vida online, na vida no mundo físico. E o que eu diria, basicamente, para todas as pessoas realmente tome um pouquinho mais de cuidado, entenda onde você está se metendo, o que você gosta, entenda quem é você, o que você gosta. Eu acho que muita gente anda se perdendo, isso acontece comigo também, né? E você acaba caindo naquele loop dentro das redes sociais, você não sabe mais o que está acontecendo. Você simplesmente está entregue e trabalhando de graça para a rede social. De novo, eu estou do outro lado da mesa, fazendo anúncio, mandando gente para landing page, para o WhatsApp, para fazer compra, acompanhando esse processo, e a gente tem muita informação hoje. Eu sei, quando eu estou fazendo um anúncio, eu sei exatamente com quem eu estou falando, onde a pessoa está, do que ela gosta, quais as preferências pessoais. Isso não é feito a esmo. A gente, quando trabalha com isso, você acaba focando muito em fazer a otimização para que a venda aconteça pelo menor custo possível, num período de tempo mais rápido, mais curto possível. Mas eu acho que é importante que as pessoas tenham um pouco de consciência de que existe esse trabalho sim do outro lado. Tá? Não é que seja do mal, ele simplesmente está tentando atender, eu estou tentando atender as necessidades aí do consumidor de uma forma mais efetiva, mais eficiente. Mas o consumidor tem que entender também, e essa é a parte difícil, de que essa rede de relacionamento dele, o lugar onde ele frequenta, diz muito sobre ele, e isso vai começar, cada vez mais vai acelerar o que acontece lá dentro, na vida dele, o que ele compra, por que ele compra, como ele se veste, o que ele come, o que ele bebe.
você precisa ter consciência disso, precisa entender o que está acontecendo para ser menos influenciável. Tem um livro, inclusive, que chama Persuasão, do Robert Cialdini, que eu super recomendo que você leia para entender quais são as armas principais. Ele é um psicólogo, então ele está baseando ali todo o aprendizado dele, e isso virou meio que o livro de cabeceira da galera que trabalha com marketing, para poder antever a perspectiva, as necessidades, como que você atende isso, né? Então, ele vai lá desde a pirâmide de Maslow, começa a olhar e fala, pô, o cara precisa aqui de comida, de abrigo, e acima disso ele precisa, enfim, de segurança, enfim. É importante entender que nada do que está acontecendo lá, inclusive essa rede de amigos, é por acaso. Então, se você não se policiar, definitivamente você vai acabar caindo num limbo que é muito perigoso para a tua própria vida. Uau! Tá vendo só? Quanto conselho bom, quanto ensinamento, né? Obrigada, viu, Anderson? Obrigada, porque a gente precisa ouvir isso de quem realmente trabalha e que está ali, atrás da mesa, né? Porque é Gente, é algo assim impressionante. Eu fico impressionada com tudo isso. E a produção tá falando aqui 9 e 7. Vamos lá, direção. Pode colocar as perguntas. Nós temos perguntas, então, agora uma para cada um. Então, vamos lá. Uma não, né? São várias. Então, vamos ver até onde a gente consegue atender, tá bom? Já agradecemos você que está mandando a sua pergunta aí. O programa de hoje muito interessante, como todos os outros. A gente fica muito feliz de ter a sua participação. O Marcos Oliveira do Taquaral. Ficar tanto tempo no celular pode deixar a gente mais ansioso. Parece que a cada hora tem uma notificação puxando a gente de novo, Ruth. É isso, não é? Com certeza. E a ansiedade vem, não tem jeito, é isso? Não tem jeito. Uhum. O ser humano, o que ele busca, né? A gente busca validação, a gente busca pertencimento, né? E hoje em dia, esse conceito está sendo muito deturpado, porque a gente está usando as redes sociais, a quantidade de likes, os comentários, para medir o nosso valor, né? E isso é muito perigoso, né? Isso é importante, mas a gente tem que buscar isso de outras formas. A gente precisa se relacionar na vida real, né? A gente precisa ter hobbies, coisas que a gente gosta, pessoas, né? Olho no olho. Eu digo que a gente precisa disso. A humanidade, ela tá cada vez mais, assim, precisando retomar. Então, sim, a gente fica cada vez mais ansioso e buscando por aquilo, e a gente precisa tomar esses cuidados. Muito bem. Vamos lá, produção, pode colocar mais uma pergunta. A gente vai com uma para cada um. Vamos ver se a gente consegue atender todo mundo. A Carla Souza, do Jardim Chapadão. Oi, Carla, bom dia. Por que parece que a internet sempre mostra as mesmas coisas para a gente? É a gente que escolhe ou ela que escolhe pra gente? Ô, Carlinha, é sobre isso que a gente tá falando aqui. Anderson, dá uma resposta rápida para ela, vamos lá. Quem é que escolhe? A culpa é tua, Carla. Ai, ai. Se você está acessando um determinado conteúdo, só o fato de você ficar mais tempo nesse conteúdo, ou que ele aparece de novo, ou que você engaja com ele, comenta, curte, compartilha, mostra para o algoritmo, inclusive eles têm pesos para isso. Então, de novo, algoritmo é uma série de contas que vão dizer quem você é, o que você tem que ver, e você está determinando isso. Se você quer mudar essa realidade, então começa a ver conteúdo diferente. Muito bem. Valeu, Carla. Obrigada, viu? Vamos lá, mais uma produção. Vamos embora. Um ping-pong aqui. A Mariana Ribeiro do Jardim, São Gabriel. Muita gente fala que se sente vigiada pelo celular. Essa sensação pode virar paranoia ou é só coisa da nossa cabeça? Essa vai, então, para a nossa psicóloga, Ana Paula. E aí, Ana? Não, pode sim, né? Até porque... como até a Raquel trouxe, né, a gente tem essa necessidade de validação, né? Então a gente está o tempo todo se perguntando, será que estão me vendo? Será que as pessoas estão pensando isso ou aquilo? E aí isso vai gerando ali uma preocupação excessiva com que os outros estão pensando sobre nós mesmos. Então é importante tentar se desvincular disso, né? Então, do que o outro vai dizer, do que o outro vai pensar e trazer para o real, né? Como a Raquel trouxe, esse contato real com pessoas reais, limitar o tempo de uso ali de tela. Eu sei que é difícil, mas é um autoconhecimento realmente, né? Exato. É se perceber e tentar introduzir atividades que tirem também o foco da rede social, né? Então, se você está fazendo uma atividade prazerosa ali,
presencialmente, isso vai fazer com que você tenha menos interesse de ficar ali na internet. Então, usar dessas estratégias para tentar reduzir esse uso. Muita expertise, né? E equilíbrio. Vamos lá, produção, pode mandar mais. Gabriel Nogueira, do Jardim Olinda. Dá para usar a rede social de um jeito mais saudável, sem cair nessas armadilhas de ficar preso nelas por horas? E agora, quem é que responde essa pergunta aí? Né? Vamos lá então, Posso Ruth. responder. Vamos ver. Esse é o maior desafio, né, que a gente tem encontrado e que a gente precisa buscar. E eu acredito que sim, Rúbia. Uhum. Existe uma forma mais saudável da gente se relacionar, até porque a tecnologia ela faz parte da nossa vida, isso não vai mudar. Então, a gente que precisa desenvolver habilidades, né, para que a gente lide com isso de uma forma mais saudável. Então, é um pouco de tudo isso que a gente já retomou aqui. Cuidar do tempo, cuidar das coisas que você consome, validar as informações também, né? Porque muita informação pode não ser verdadeira, pode não ser real. Na terapia cognitiva, a gente fala muito de questionar os nossos pensamentos e crenças, então a gente precisa questionar o que a gente está vendo, aquilo que está impactando na gente. Então, a meu ver, essa é uma forma mais saudável da gente conseguir se relacionar com a internet. Maravilha. Que bom saber que você está aí do outro lado, está interessado, está perguntando, e a gente tem aqui os profissionais, né, nossos convidados que podem te dar aquela resposta que de repente vai fazer uma viradinha de chave, né? Para você dar uma melhorada, dar uma equilibrada aí nessa questão da internet. Pode colocar mais, produção? Vamos lá. E direção, vai me orientando aí, tá bom? A hora que a gente precisa entregar, tá? Vamos lá. A Camila Ferreira de Souzas. Tem aumentado gente procurando terapia porque não consegue se desligar das redes sociais? Isso é muito comum no consultório? Olha só que interessante, né? A dúvida da Camila. Pode responder para a gente, Ana? Sim, é muito comum e tem aumentado cada vez mais jovens, assim, com esse incômodo realmente, né? Do quanto que eles se sentem insuficientes ali nas redes, né? Se comparando com outras pessoas, com outras realidades, e o quanto que isso faz mal, né? Então, isso tem aparecido muito e tem surgido também muitos jovens, pelo menos para mim, que têm optado por desinstalar aplicativos de redes sociais e eles têm percebido que isso tem tido um efeito positivo, né? De não se preocupar tanto ali com o que os outros estão pensando, estão dizendo, e começam também a ter tempo e também a se concentrarem melhor nas atividades que eles se propõem. Interessante, né? A direção está me falando aqui da monofobia. Nós falamos aqui no Estúdio Câmara sobre monofobia, né? Que é o medo que principalmente crianças e adolescentes têm de ficar sem celular. Isso já é considerado um transtorno? Tem tratamento para isso? Está acontecendo isso realmente? A Organização Mundial da Saúde reconhece, né, a monofobia como esse medo de ficar sem celular. E que bom que, como diz a Ana Paula, pessoas estão optando em desinstalar os aplicativos, porque você vai poder ficar com o celular, mas sem o aplicativo, porque o celular é algo para você se comunicar, essa é a real função do aparelho, não é, Ruth? Exato. E a tecnologia, ela pode nos ajudar também, né? Ela veio para facilitar muitos processos. Então, assim, na verdade a forma como a gente vai se relacionar, mas essa questão de monofobia, né? Existem toda uma estratégia por trás, né? Para que as empresas, os algoritmos, eles passem essa sensação tanto de escassez, tanto de que a gente está perdendo algo, de que a gente precisa estar ali para se atualizar, porque a gente vai perder uma informação extremamente importante. Então, a gente precisa questionar isso, e às vezes sozinho é muito difícil, né? Então, a gente indica que se você não consegue, não está conseguindo se relacionar bem, está com alguma dificuldade, procure terapia, né? Procure se cuidar. Exatamente. Tem que procurar terapia. A Organização Mundial de Saúde, gente, ela orienta, né, a utilização aí para celular máximo para crianças. Quanto que direção? 1 hora, né? Então, e aí a questão da monofobia, a gente precisa falar, já falamos no outro programa, mas eu acho que cabe, né, aqui no nosso programa de hoje,
porque a gente precisa equilibrar a nossa rotina. E a monofobia, ela também traz algumas sensações, né? Ana Paula, você pode trazer para a gente, por gentileza, essa questão da sensação, porque a pessoa ela vai ficar com medo de não ter mais o celular ali. Vamos lá, uma criança e um adolescente. Vamos colocar aqui, criança e adolescente, tá? Aí o que vai trazer isso para ela? A mãe vai falar assim, ó, se você não fizer a tarefa de casa, eu vou tirar o teu celular. Isso vai dando aquela pressão nessa criança, nesse adolescente, e ela vai tendo reações. Uhum. Irrita, fica com Sim. sono. Como a gente já trouxe aqui, a rede social, a internet ali, ela é projetada para te manter ali. Então, isso para uma criança é potencializado ainda mais, né? Então, são muitos estímulos que fazem com que a criança queira ficar ali, né? Então, são luzes, são sons, tudo muito rápido. E aquilo gera ali uma dependência. Então, toda dependência, ela gera uma reação também. Então, quando é tirado isso de forma muito brusca ali, vai gerar uma resposta também da mesma forma. Então, ela vai ficar irritada, ela vai fazer birra, ela vai querer ali voltar para aquela realidade que ela estava, né? Para aquele estímulo, né? Que traz sensações de prazeres, né? Então, a criança, se ela fica muito tempo ali, ela vai sentir falta, ela vai ficar irritada, isso vai prejudicar o sono, as relações. Então, por isso que é tão importante limitar esse uso, principalmente em crianças, né? Fazer com que ela tenha atividades ali diversas, estimular a criatividade, né? Porque a criança, quando ela fica muito tempo ali em jogos interativos ali no celular, ela vai perdendo a habilidade de criar, que isso só é possível quando a criança está exposta ao tédio, né? Então, se ela está entediada, ela vai começar o que eu posso fazer então? Ela vai criar brincadeiras, ela vai criar os próprios jogos, vai aprontar, que é algo natural. Criança, então, é verdade. Que muitas vezes esse é o problema, né? Para não aprontar, para não dar problema, a gente entrega o celular, que ela vai ficar calminha ali, vai ficar quietinha, mas ela tá ali sob influência de muitos estímulos. Então, ela acaba perdendo essa habilidade também da criatividade, que é tão importante para a nossa vida, né? Que é desenvolvida ali na infância. Maravilha. É importante a gente ressaltar aqui também que nessa tentativa de retirada de celular da criança, a gente não pode ser brusco, né? E lembrar que quem inseriu o celular na vida dessa criança fomos nós adultos. Então, a gente não pode chegar e falar, você amanhã não tem celular e acabou. Não, gente, nós inserimos. Se essa criança ela está próximo de um vício, porque tem vício em tela, né? Nós já falamos sobre isso aqui. O que a gente precisa fazer? Trabalhar com diálogo, sem julgamento, porque nós inserimos isso na vida das nossas crianças e adolescentes. Então, para a gente fazer essa retirada, precisa ser uma retirada gradativa, com muito diálogo, sem julgamento e com inserção de outras atividades físicas, tá? Incluir novas rotinas, um bate-papo, uma conversa, vai sair, vai passear, faz alguma coisa, esteja presente, presença. Então, troca o ambiente online, troca o celular pela sua presença, tá vendo? É um equilíbrio saudável, não vai me tirar o celular e deixar a criança sozinha lá também, né? Por favor, a gente tem que ter assertividade, vamos ser conscientes, atividades offline. Vamos lá, 9h20, a última. E daqui a pouquinho, e aí a gente já vai para as considerações finais, né? Porque senão já viu. Vamos lá. O bate-papo tá bom, o negócio tá bom demais hoje. Pode mandar, por gentileza, então? A produção está providenciando mais uma aqui. Eu quero já agradecer você que está participando e desculpa se a gente não consegue responder a sua pergunta hoje, tá? Porque bastante gente participa no programa. Vamos lá. Pedro Santana do Bonfim. O que é mais perigoso? Os algoritmos empurrando consumo ou o jeito que isso pode mexer com a nossa saúde mental? Uau! Vamos lá, Ruth. Interessante essa pergunta, né? Porque a gente tem tido também muito esse impacto no padrão de consumo, né? Como a gente falou,
você tá lá pensando em fazer uma viagem para neve, ele já te manda uma bota de neve, ele te manda uma roupa de neve. Então a gente é estimulado a isso e às vezes a gente perde a capacidade de ter um senso crítico, de entender se de fato a gente pode, a gente quer, a gente precisa daquilo. Então isso tem um impacto significativo, um impacto financeiro, né? Então você vai ter problemas aí com cartão de crédito, vai ter problemas com outras questões, relacional. Então não é incomum a gente ter problemas no relacionamento por conta disso. Então, na verdade, eu acho que são duas coisas que influenciam, né? O consumo excessivo vai impactar na sua saúde mental também. Muito bem. Nossa, gente, é tanta coisa que a gente falou hoje aqui, tudo complementa os programas anteriores. Eu fico muito feliz que você aí de casa está participando. Peço desculpas se a gente não conseguiu responder a sua pergunta, né? Mas pode ter certeza que a sua audiência é muito importante para a gente e o que a gente entrega para você é uma entrega que faz parte da sua vida, que aqui a gente fala de comportamento. Então, esse programa já está disponível no YouTube. Você pode repassar para sua família, porque tem muito ensinamento em todos os nossos programas. É isso que a gente traz para você, profissionais maravilhosos que nos ajudam a entregar tudo isso. Sem vocês, que seria do Estúdio Câmara, né? Ontem foi dia do psicólogo, então a gente deu parabéns e agora eu quero dar parabéns para vocês duas aqui, psicólogas, e gratidão pelo profissionalismo e por vocês existirem e decidirem cuidar, ensinar, né, pra gente aí o melhor caminho. Muito obrigada. E a gente já vai para as considerações finais, então, Ruth, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, obrigada por esse espaço aqui tão importante pra gente falar sobre esses assuntos, levar conhecimento, né, pras pessoas, então, sou muito grata. Maravilha. Você, Anderson, poxa vida, que aula que você deu aqui. Obrigada, viu? Obrigada por nos ensinar aí a trabalhar, ou então fugir logo desse algoritmo aí, já desativa o negócio e fica em paz. Obrigada, querido. Imagina, eu que agradeço. Obrigado demais pelo convite e até a próxima. Até a próxima. A gente precisa repetir essa dose, porque é muito interessante, né, Ana Paula? Esse bate-papo, essa conversa, esse ensinamento, e a gente conectar aí a questão da saúde mental com a questão da tecnologia é o que a gente precisa, porque a gente precisa de equilíbrio. Então, mais uma vez, obrigada pela sua participação também, segunda vez já aqui no programa, já é de casa. Gratidão, viu? Muito obrigada, Ruby. Acho que o autoconhecimento é o que nos dá ferramentas para lidar com quase tudo, né, na nossa vida. Então, é importante a gente entender como funciona, como isso nos afeta, para entender o que pode ser feito a partir disso, né? Então, muito obrigada pelo convite e podem me convidar sempre que for preciso. Pode ter certeza. E a gente agradece você de casa, a nossa produção, a nossa direção, a toda a nossa equipe. Lembrando que nós temos Câmara Notícia hoje ao meio-dia. Daqui a pouquinho também nós temos direto da Central de Inteligência Artificial, a nossa IRIA, a nossa inteligência artificial, que trabalha trazendo informação do Legislativo, informação também nacional, internacional, informação da nossa região e também aqui da cidade de Campinas. Ô, gente, é o seguinte, os algoritmos não são vilões nem mocinhos, eles refletem nossas escolhas, eles podem ampliar a nossa visão de mundo ou limitar. Cabe a nós buscar consciência e senso crítico. É sobre isso, tá bom? E amanhã nós temos Estúdio Câmara a partir das 8 da manhã e eu te pergunto até onde vai a dependência dos filhos para tomar decisões. Esse é o tema do Estúdio Câmara de amanhã. Quando educar deixa de ser guiar e começa a ser controlar. Muitas vezes, a dependência emocional está na raiz. Ela surge na infância, quando falta equilíbrio entre proteção e autonomia e pode prejudicar nossa capacidade de julgamento e escolha. Amanhã a gente reflete como educar sem sufocar, como incentivar a autonomia sem deixar de apoiar. É um diálogo essencial sobre consciência, limite e respeito entre as gerações. Um beijo grande para você. Obrigada pela sua audiência, pela sua participação. Continue ligadinho aqui na TV Câmara Campinas amanhã, enquanto marcado ao vivo, a partir das 8 da manhã, com mais uma edição do Estúdio Câmara. Valeu, pessoal, os convidados, pessoal de casa, super beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.